Pega essa, tem uma Mishnah desenhada aí embaixo. Aqui. Bom, vamos lá. A gente está no final do Daf Kaf Zayin Amud Beit. A gente viu na Mishnah que tudo que sai do vegetal, da árvore, ele não pega Tumat Ohel. O que é Tumat Ohel? Então, se alguém morreu ali embaixo de alguma tenda, dentro de algum recinto, tudo fica com Tumá. A discussão da Mishnah é se o próprio construção também fica com Tumá. Por exemplo, se você tem uma casa de madeira e a pessoa tem algum morto, um pedaço de um morto ali dentro daquela casa, então tudo aquilo ali fica preenchido de Tumá. A madeira própria não fica com Tumá. A madeira da construção, que o morto estava embaixo, não fica com Tumá. Fala, Mishnah, o seguinte. Isso, mas ela também não pega Tumá. Agora, o linho pega Tumá. A gente vai ver. O linho, ele pega Tumá Torrel. Se a tenda era um pano de linho, então esse pano, ele também pega Tumá. Fora o lugar ser preenchido de Tumá, o próprio pano também está com Tumá. A gente já tinha visto a Mishnah, né? Então vamos. A gente parou, dos dois pontinhos. Ela está. Então isso que a gente falou agora, pega Tumat Halim, só o linho. Por quê? Por que só o linho pega Tumat Halim? Então fala Agmará o seguinte: Minalan, da onde? Amar Abelazar, Gamar Ohel Mimishkan, Magzerah Shavá. Zerah Shavá está escrito aqui Ohel, e está escrito lá no Mishkan Ohel. Está escrito lá que aqui Ohel, lá no Mishkan Ohel. Então, do mesmo jeito que Ohel lá no Mishkan, como é que era feito o Mishkan? O Mishkan, ele era uma construção que tinha estacas assim de madeiras, e em cima ele era coberto. Ele era coberto de um pano de linho, e em cima couro de tarras. A gente vai ver qual que animal é esse. Ohel é o Ohel mesmo. Você tinha o Mishkan, você tinha ali o Ohel. Você tinha ali por exemplo, o Código Kodashim lá que era coberto também. Você tinha o Ohel Moed de Moshe bem. Ali, ele era coberto de quê? Desse pano de linho e em cima o couro. O Mishkan era coberto, mas não, por exemplo, o Mizbech não era coberto. Não era a parte de fazer corbado que era coberto. Então, onde era coberto? Isso, ali que era coberto. Era o Código Kodashim. Então, ali era coberto com o linho, era coberto de um couro em cima. Então, do mesmo jeito que Ohel, ali no Mishkan, era coberto com linho, então Ohel, de Tumat Ohel, se for de linho também pega. Ohel, ele aprendeu. Está escrito aqui, Zot a Torá Adam que é muito Ohel. Aqui está escrito sobre Tumat Ohel, essa é a Torá, a pessoa quando vai morrer dentro do Ohel, e aí vai começar a falar sobre Tumá, começa a falar sobre a impureza, o Chtivá também está escrito lá sobre o Mishkan, vai Froseta Ohel ala Mishkan, que eles tinham que estender o Ohel, só tendo em cima do Mishkan. Malealan Shel Pistan, Karui Ohel, Afkan Shel Pistan, Karui Ohel, do mesmo jeito que lá no Mishkan, o de linho foi chamado de tenda. Então aqui também, para Tumá, para impureza, o de linho também vai ser chamado de tenda. E Malealan Shdurin Vechudin Kaful Shishá, Afkan Shdurin Vechudin Shishá. Fala o seguinte, lá, aquela tenda, ela tinha regras especiais. Ela era de um linho trançado
feito, e o fio dele era feito de 6 linhas de linho. Como é que fala isso? O fio dele era feito de 6 linhas que fizeram o fio. E desse fio de 6 linhas trançaram o negócio. Então, falou Gumará, então o que você vai falar? Então você vai querer começar a explicar? Está querendo aprender de lá? Então será que você vai falar que o linho aqui, que a trança também tem que ser a mesma, também de 6 com 6 trançados, isso aqui? Então fala Gumará, Talmud Lomar, Ohel Ohel. Está escrito no Passuco 2 vezes Ohel. Ohel Ohel, está escrito Ohel a mais. Não precisava estar escrito tantas vezes Ohel. Então disso está escrito Ohel Ohel, Ohel Eribá. E Ohel, então Ohel Eribá, mesmo se não é trançado. E Ohel Ohel Eribá, filho do Kol Milei Nami. Fala Gumará, se está escrito 2 vezes Ohel, por que você não aprende da segunda vez que está escrito Ohel, mesmo se não for de linho? Você está escrito 2 vezes Ohel porque está escrito uma vez Ohel a mais, está escrito mais Ohel do que devia, porque é para você aprender alguma coisa a mais. Aí a gente fala que é para você aprender, mesmo aquele linho que não é trançado com 6 tranças, por que você não fala que não é só para aprender aquele linho que não é trançado? Além do Ohel normal do linho, além do Ohel comum do linho que você falou lá no Gzerah Shavá do Mishkan, além disso, qualquer tipo de tecido, por que você não aprende assim? Fala Gumará, Imken Gzerah Shavá, Mai Hanelei. Então, para que você vai ter essa Gzerah Shavá de Ohel Ohel? Então parece que você tem que Gzerah Shavá para responder justamente isso. Você tem que Gzerah Shavá para te ensinar que é de linho. E o a mais é para falar que dentro do linho não precisa ser aquele linho de 6 trançado. Vem me maleala no crashim, não vai ficar no crashim. Fala Gumará. Se você quiser se você quiser falar sobre como está escrito, como é a orla lá do Mishkan, como é que era a orla do Mishkan, ele era um tecido que ficava esticado, preso aonde? Nas tábuas. Nas krashim. As tábuas que eram as paredes. De quê? Que era feito isso? Madeira. O que a gente falou aqui? Madeira não pega tumá. Então, agora, se você quiser aprender de lá como é que era o orla, lá o orla também tinha o quê? Nos lados. Madeira. Ficar em krashim, então aqui também vamos falar que krashim também pega, será que a madeira também vai pegar tumá? A makra, veacita krashim na mishkan. Ali ele não está falando para você fazer krashim para a tenda, você faz krashim para o mishkan. Essas tábuas que colocavam eram para o mishkan e não para a tenda, não para cobrir o mishkan. Mishkan karui mishkan, vem krashim kurin mishkan. Você faz krashim para o mishkan, e o Mishkan é chamado de Mishkan, não os Krashim que fazem o Mishkan. Enquanto que a cobertura lá do Ohel era uma coisa... Já era a cobertura, já era a próprio... Era a própria cobertura de lá. Ela meata vê assim também, se ele é achinami mirse. Achinami mirse lá e criou Ohel. Então fala com o seguinte... Em cima desse pano de linho tinha o quê? Que a gente falou? O couro. Esse couro era a cobertura. Olha o Rashi. Achinami, de mirse orot lav ohel, o lenyan tumá nami lo mekabel. O que você vai falar? Então, o couro, ele vai pegar ou não vai pegar tumá? Ele é chamado de ohel ou não é ohel? Então fala Gumará, ela meata veacita da mirse le ohel, achinam mirse, fala Gumará, mirse lo ikre ohel. Você colocou a cobertura em cima do ohel. Isso que a Torá fala, que para você colocar uma cobertura em cima do ohel. Então parece que a cobertura ela não é chamada do ohel. E o que é o ohel? O ohel é aquele pano. Isso que a gente está falando aqui sobre tomate, sobre a tomada do medo, sobre a impureza do medo, que a Torá falou, Vezot a Torá, Adam que é muito ohel. Então tem que ser o ohel. O que é o ohel? O ohel não é o couro, porque o couro está em cima do ohel. E aí, o couro vai pegar ou não vai pegar? Tomar. O quê? Ela hade baira belazar orbe matmea mau sheit me beohel amet. Perguntou a Belazar o seguinte. Será que o couro de animal tamê
pega impureza no ohel ou não? O que é animal tamê ou animal que não é kasher? Pega impureza no ohel ou não? Vamos dar um resumo até aqui. A Mishnah falou... Você pode botar o couro no animal tamê. Por isso que ele está perguntando, porque com certeza lá no Mishkan não era usado um couro de animal que não era kasher. Então, se fosse um couro de animal que era kasher, você ia falar que do mesmo jeito que no Mishkan colocou em cima do ohel, então daí também pega tumá. Agora, se você usar o couro de animal não kasher, aí ele vai começar a trazer, será que o tachas era kasher ou não era kasher? Então, se era kasher, tem pergunta? Se não era kasher, não tem pergunta. Mas vamos fazer um breve resumo do que a gente vai ter aqui. A Mishnah falou, tudo que vem da árvore, do vegetal, não pega tumá, fora o linho. E aí veio e falou, de onde você aprendeu isso? No Mishkan tinha uma cobertura de linho, e em cima dele tinha uma cobertura de couro. A Torá falou, ohel. Da Torá, Adam que é muito ohel, está escrito lá que é ohel, a pessoa que vai morrer no ohel, e aí tem tomate, ohel. Ali também no Mishkan está chamando isso de ohel, ali no Mishkan é linho, aqui também tem que ser linho. Quando era linho. Então, por isso, o Pistane, ele pega assim, tomar no ohel. E aí, não só o que está dentro do lugar pega tomar, e também o próprio linho que está ali na tenda também pega tomar. Agora, já que em cima desse linho, ele tinha um couro no Mishkan, um couro de animal kasher, um animal tahor. Então, esse couro, um couro de animal kasher, que você usou para fazer um ohel, também pega tumá. Porque já que você aprendeu do Mishkan para tomar ohel, e do Mishkan também tinha esse couro, então esse couro com certeza pega tumá. Agora o que ficou? O que ficou? Minha pergunta é, se for um animal tamê, se for um animal não kasher, pega tumá ou não pega tumá? Não tem tumá, né? O quê? Não tem tumá, um animal tamê, não tem? Não. Não, assim, Pode ser não kasher, mas tomar não tem. ele é um animal tamê no sentido de que ele não é kasher para comer. Mas é... O couro dele pode ser usado. Não transmite tumá. Não, isso não é sheretz. Só morto. Sheretz transmite tumá. O animal que não é kasher não necessariamente transmite tumá. Vamos lá. Então a gente vai ver algumas explicações. Fala Gamara, Ashta or bem mateorá lo metame or behemat me'ami bai. Shaniatam de adar adrei kra dichtiv venasu et eriot mishkan ve'tor moed michseu michsei atachas shel alav. Makish elyon letachton, matachton karu yohel, afel elyon karu yohel. Falou Gamara, peraí. Antes de você começar a querer ver se o Behemat Meá pega ou não pega Tumá, vamos ver se o Behemat Teorá ele pega ou não pega Tumá. Então ele fala o seguinte, lá está escrito no Pasuk, Dichtiv Venassu Eteriot Mishkan, Vetor Moed Michseu, Michsei Atachas Shel Alav. Então ele começou a falar como é que eles viajavam lá no... Como é que eles viajavam com as coisas do Mishkan. Então você vai pegar Eriota Mishkan, Vetor Moed, Michseu, o Michsei Atachas Shel Alav. Você vai pegar a cobertura do Ohel Moed, que é de linho, e a cobertura que fica em cima dele é Atachas Shel Alav, de couro lá desse Tachas. Então ele botou Makish Elyon Letachton, ele juntou a cobertura de cima com a cobertura de baixo, do mesmo jeito que a Tachton Karu Yohel, a Filon Karu Yohel, do mesmo jeito que a de baixo, que é de linho, chama de Ohel, o de cima também chama de Ohel. Então se for desse um couro de animal Taor, Kasher, parece que sim pegaria Tumá. Fala Gamara, Gufa, Bae Rabelazar. Vamos ver a própria, agora vamos ver a resposta de Rabelazar. Rabelazar está perguntando, esse couro desse Beimá que não é kasher desse Beimá, tá vendo? Ele pega ou não pega Tumato Alin? Mai Kamibaile. Amaravada Barava, ele vai falar o seguinte, a cobertura do Mishkan que era feita também de Elim Meodamim. Elim Meodamim é um carneiro, não é isso? Acho que é. Que era um bicho taor.
e também era feito de tarras. Aí ele vai começar a falar sete tarras. Ele era taor ou era tamê? A gente sabe que era feito de elim ou damim. E aí a gente fala que o couro desse couro era de um animal que taor. Mas tinha o couro também do tarras. E que tarras era esse? Se ele fosse tamê, então a gente pode falar que também um tamê pega tumá. Mas a Gemara vai falar o seguinte, vai trazer uma braita que vai falar que para o próprio trabalho do Mishkan não foi usado nada tamê. Então, você tem que falar que o tarras era taor. Mas aí vai vir outra, vai falar outra braita. Vai falar o quê? Vamos ver dentro. Que essa braita, ela não está falando sobre o que é usado no Mishkan, que era também o Sara Taor, era o que era usado para fazer as coisas do Mishkan. Vamos ver dentro. Amaravada barava. Tarras aya bimei Moshe kamibailei. Também aya ou Taor aya. Esse tarras que estava na época de Moshe, que além do Orot Elim e Odamim, fizeram, além do couro desse ail, fizeram também do couro desse tarras. Ele era Taor, era kasher ou não era kasher? Amarav Yosef maiti bailei. Tanina, está escrito na Braita, Loch Sheru Lemelechet Shamayim Elaor Beimateorá Bilvad. Está escrito na Braita que para Melechet Shamayim, para fazer o trabalho de Akadosh Baruch Hu, só fazem com couro de Beimá kasher. Então qual é a pergunta? Lógico que você quer kasher. Mate Rabiaba Rabiuda Omer. Rabiaba fala o seguinte, Rabiuda fala... Tinha duas coberturas, uma desse couro desse ail, outra desse couro desse tarras. Esse ail considera kasher. O problema aqui era do tarras. Rabbi Nechem Omer, Bichse Echadaya, Vedome Kemin Talal Ilan. Fala Rabbi Nechem discute e fala que não eram duas coberturas, era uma cobertura só, que parecia como Treilan. Treilan é um animal que é tamê. Vezet Leila, Veat Leila também, esse animal ele é também. Arrecamar, Kebin Tleilan, ele parecia com Tleilan, mas não era Tleilan. O Sheyesh Bo Gvanin Arbe. Parece que tinha algumas cores, não era uma cor só. Velot Leilan, Neiluatam também Veachataor. Porque esse Tleilan ele é também, mas aqui nesse caso, nosso caso era de um animal taor. Amaré, Yahi, se for assim, Aino de Bertaginan, Sasguna Sheshas Begvanim Arbe. Por isso que se traduz, esse Tleilan, eles traduziam em aramaico, eles chamavam de Sasguna, porque ele tinha muitas Gvanim, ele tinha muitas cores. Rava Amar, Ol Beimat Mea, Demetame Baoel, Demetame Baoel Amet, Meacha. Rava fala que um couro de animal também que não é kasher, também pega impureza de um tomate órgão. Da onde ele aprende isso? O seguinte, detalhe, fala Braita. Or, não está escrito or. Está escrito o beor. Ribá. Esse está escrito beor, está escrito a mais. Podia estar escrito o or. Então está escrito lá o beor. Desse beor, parece que não só de um animal kasher, também de um animal também. Or beimat mea, veshilka bead kohen. Então a gente aprende o seguinte. Primeiro, um couro de um animal também. Segundo, shilka bead kohen, uma roupa na mão do kohen. Olha o Rashi. Misheireu bead kohen na nega. O midchilá lo haya nega. É uma roupa que não estava com nega, não estava com a mancha. E quando o kohen pegou, ele viu, não estava com a mancha. Quando ele estava vendo, ficou com a mancha, também está tamê. Por mais que quando ele viu, começou, estava taor, depois ficou tamê, também está tamê. Por quê? Porque eu aprendo de beor. Katzatz mikulad. Vasahad mehen. Minayin, Talmud Lomar. O bechol melechetor. Se você pegou de todos esses e fez, olha só o Rashi, Mikola Amorim Bepasuk, Vechibran Yachad. Você pegou e juntou todos esses tipos de couro. E aí vai ficar, tem tomar ou não tem tomar? Então fala Gumara, da onde a gente sabe que tem tomar? Ou Bechol Melechetor, ou em qualquer tipo de trabalho com couro. Então, mesmo se for mistura do couro, também pega tomar. Veíca Lemifrach, Malenegaim Sheken Shtiva Erev Tameh Baen.
Ela gamar mishrat. Então fala o seguinte, fala Gamara, como é que você quer aprender de Tumat Ohel? Junto da onde está falando de Tumat Negaim, está falando da roupa do Cohen lá, que o Cohen pegou a roupa, não estava pura, depois ficou impura, então é considerado que está impura. E aí o Bechol Melech Retor também está falando aqui de Tumat Nega, daquele tzarat. Então como é que você quer aprender de Tumat Nega para tomar de Ohel? Se a Tumat Nega, ele tem particularidade de algumas Humorot a mais. Qual a Humor a mais? Que ele metamê estivaev, ele metamê um pano que não está pronto. Enquanto que o Tumat Ohel, ele não metamê um pano que não está pronto. Você metamê o pano. Se você tem um pano que ainda não está totalmente entrelaçado, você não metamê. Agora, o Tumat Nega, a gente viu ontem que sim metamê. Então fala Gamara, se você não pode aprender de Tumat Nega para Tumat Ohel, vamos tentar aprender de Tumat Sheratzim, da Tumat que passa aqueles mal traduzindo aqueles répteis. Ela Gamar Mishratzim, Detania, Or Enli, ela Or Beimat Teorá, Or Beimat Meaminai, Tamdomar, Or, está escrito Or. Do mesmo jeito lá no Tumat Sheratzim a gente fala que é só um couro de animal kasher, não a gente sabe que um couro de animal não kasher também pegaria Tumá, então não está escrito Or, está escrito Or. Veículo é mifra, você pode refutar isso também. Esse aprendizado do Sheratzim também pode falar que está ruim. Por quê? Mas o Sheratzim, você quer também Bekadashá. Porque o Sheratzim, ele tem uma particularidade, uma humra maior do que no Tumat Ohel. Qual é o pedaço mínimo de um morto que você tem que ter embaixo de uma tenda para ficar tudo com impureza? É um kezait. Tamanho de uma azeitona. E no sheretz, para você ficar com impureza de sheretz, cada chá, o tamanho de uma ervilha. É bem menor. Então você tem uma humra a mais no sheretz do que no Tumat Ohel, do Tumat Met. Então você não pode ter o aprendizado do sheretz para o Tumat Met, porque o sheretz é mais hamur. Diz que ele tem uma humra a mais, você já fala que ele é mais hamur. Pode ser que também aqui ele tem uma humra a mais, como é que você vai aprender? Então fala agora, Negaim, meu rico. Então vamos voltar para onde? Para o Negaim. Mas para o Nega você vai falar o quê? O Nega também tem uma Humra a mais. E aí fala Urashi, tanto o Nega quanto o Sheratzim, os dois ele tem uma Humra a mais do que o Tumat Ohel, que os dois eles também com menos de Kezai. Um é como a Dashá com ervilha, outro que é gris, que é um pouco maior. Mas os dois é maior do que o Kezait. Menor do que o Kezait. Então fala agora, Lorei Kizé Kerezé, Lorei Kizé Kerezé, Atzada Shaveh Shebahen. Então a Gemara vai tentar ver o seguinte, tá bom, eles não são muito parecidos. O Sheretz, ele também não é parecido com o Nega, que também não é parecido com o Tumat Ohel. Então vamos tentar aprender o seguinte. A gente está na pergunta sobre Tumat Ohel. A gente não sabe de onde aprender. Vamos pegar o Sheretz e o Nega, que também não são iguais. Pegar a Atzada Shaveh Shebahen. Vamos pegar a parte semelhante entre os dois. E vamos falar, se você tem a parte comum dos dois, uma regra comum para esses dois, por mais que eles não sejam iguais, você tem uma regra comum entre os dois, vamos aplicar também para o Tumat Ohel. Então vamos ver aqui dentro. Sheor tameh bahen ve'asa or beimat me'ah keor beimat teorá. Esse couro do animal que não é kasher, ele vai ser igual ao couro do animal kasher, ele vai pegar a tumá também. Afania vi ohelamet sheor tameh bo ve'naseh bo or beimat me'ah keor beimat teorá. Então vamos falar que para nosso caso de Tumat Ohel, a mesma coisa, esse couro que está em cima, se for de Beimat Me'ah, vai ser de Beimat Teorá. Mas a gente vai ter um problema também. A gente vai ter uma semelhança entre o Nega e o Sheretz, que eles têm uma semelhança mais hamur do que o Ohel. E qual é a semelhança deles mais hamur do que o Ohel? É o mínimo que eles impurificam. Eles impurificam menos que Kezai. Então pode ser que mesmo que você achou uma coisa em comum entre Sheretz entre Sheretz, que é o réptil, e entre o Nega, que é aquela lepra mal traduzida,
mesmo assim você não pode trazer para o Tumat Ohel, porque eles ainda estão num nível mais hamur. Porque os dois metamim com menos, os dois impurificam com menos de Kezai. Fala, Gmará, Maleirava, Barnish, Ravashi, Ikalemi, Frachmalhat, Sanachavei, Shabem, Sheben, Pachot, Bekezai, Tomar Bemet, Shendo Metamela, Bekezai. Então fala Rava, Barnish, também tem o Tzadashaveh, você tem uma parte comum do couro do animal não kasher, mas você tem uma parte comum que também é o quê? É a parte comum da rigorosidade deles de metamê, que é menor do que Kezai. Então não pode aprender para tomar Torah. Ela Marava Mibardish, a gente vai para Kafreta Mudbeit. Então falou Rava Mibardish, ele fala o seguinte: vamos aprender Kal Vachomer. Desculpa. Vamos aprender um Kal Vachomer de Negaim. Qual o Kal Vachomer? Uma roupa que foi feita de um cabelo lá do bode, no fim do bode, que esse é Taor, ele é Taor do Negaim, ele não pega Tumá de Nega, mas ele pega Tumá Tmet. E aí o que a gente vai falar então? Se você tem um couro que não pega Tumá Nega, que ele não pega aquela Tumá da lepra, da mancha, se ele tem mancha ele não pega, e ele sim pega Tumá Tmet, então qual parece mais hamur? Tumat Met. Então, uma vez que a Tumat Met parece mais hamur do que a Tumat Ohel, a Tumat Met parece mais hamur do que a Tumat Nega em alguma coisa, e com Nega a gente falou que mesmo um couro de animal tamê, ele sim purifica. Então, a gente pode fazer um Kal Vachomer. Do mais fácil aprender mais difícil. Quer dizer, do que você fala que do mais hamur. Então, disso que você tem um caso que no Tumat Ohel pega e no Tumat Nega não. Parece que o Tumat Nega não é sempre mais hamur, às vezes ele também é mais kal, às vezes ele é mais leniente. E aí você falou que o couro do animal não kasher, ele também pega Tumat Nega? Então vamos fazer um Kal Vachomer e trazer para o outro, vamos ver isso dentro. Também Kal Vachomer minotzash azim, desse cabelo, desse fio de bode. She'el metamem negaim, metamem ba'ol met. Ele não pega Tumá de Negaim, mas pega Tumá de Ohel. Orbeimat me'ashin shemetamet benegaim e não diz be'olamet. Agora, um couro de animal não kasher que pega Tumá de Nega, traz para o contrário e você aprende também de Ohel-met. Vela detane Rav Yosef, lo cheru bimlechet shamayim ela orbeimat teorá bilvad. Lemail Retá. A gente viu antes que a gente trouxe uma braita de Rav Yosef que falou que para Melechet Shamayim, para trabalho de Akadosh Baruch Hu, só pode ter couro de animal kasher. Aí a gente falou que não, que isso não era sobre Mishkan, isso não estava falando sobre Mishkan. Estava falando sobre o quê? Então vamos ver aqui o que estava falando. Lemail Retá. Por que estava falando isso? Litfilin. Isso aqui estava falando sobre o tefilin. O tefilin tem que ser feito com couro de animal kasher. Litfilin? Tefilin behedektiv. Na própria parashá de tefilin está escrito o quê? Leman tiye Torat Hashem beficha. Para que a Torá de Hashem fique na sua boca. O que você aprende lá? Minamutar beficha. Do que você pode colocar na sua boca, você tem que fazer o tefilin. O que você pode colocar na sua boca? Só animal kasher. Então fala, Gmará, não é para a casa do tefilin, leoran, para o couro dele. Para o couro que fica a parte de dentro do tefilin. Abai falou, o shin do tefilin, o shin que a gente tem que fazer no tefilin, é a alachá le Moshe Sinai. É uma alachá que a gente aprendeu de Moshe, que passou, que a gente sabe até hoje. Então, o que está querendo aprender dessa braita? Ela, le korchan, Besearan, o letofran, begidin. Então fala o quê? É o quê? É para... Não é o couro do tefilin, é o que se costura o tefilin. Aquela corda, aquele fio que se costura o tefilin tem que ser feito de um animal taor. Anam alachá Moshe Sinai. Isso também é alachá Moshe Sinai. Também passou de Moshe que passou. Então o que é?
O detalhe, tefilin merubaot, alachá Moshe Mishnai, como fala a Braita, o tefilin tem que ser quadrado, isso aqui é alachá Moshe Mishnai. Nikrechu besearad venidafrut begidan, ela leretsu, tem que ser costurado com aquele fio que também é do animal taor. Ela leretsuot. Então, tentou falar que o que você aprende, o que você aprende essa braita que ele trouxe de nome de Rav Yosef, para as retsuot, para as fitas do tefilin, que tem que ser feito de um couro de um animal kasher. Vê a marabisca retsuot, shochodana kamosham Mishnai, falou Rav Yitzchak, as retsuot que tem que ser retsuot pretas, elas também são alachá Moshe Mishnai. Então fala, nehi degmirei shchorot teorot migmirei. A gente aprendeu que tem que ser preta, mas quem falou que tem que ser de animal kasher? Então fala, então daqui, dessa braita de Rav Yosef, a gente aprende o que das retsuot. As retsuot do tefilin tem que ser feito de um couro de animal kasher. Fala, vamos agora, a Gemara voltou para aquela casa do Tachas. A gente passou rápido falando sobre esse animal Tachas que a gente usou o couro dele. Que Tachas era esse que tinha no tempo de Moshe? Amar Abilá, Amar Abishua ben Lakish, Omer Ayah Rabi Meir, Tachas Ayah bimei Moshe. Falaram o nome de Rabi Meir, esse Tachas que estava no tempo de Moshe. Briá bifnei atzma, era uma coisa, uma criatura por si só. Velo yichriu bach chamim, min chayau e min beimau. E os chamim não falaram se ele era um animal selvagem ou um animal doméstico. Animal que só teve na época de Moshe. E ele tinha um chifre na testa dele. O Lefisha Ali da Melole Moshe. Ainda para aquela hora ele apareceu para Moshe, porque Moshe precisou dele. Do Mishkan. E aí ele fez dele o Mishkan. Vedignaz e foi escondido e não tem mais. Diz que você falou que ele tinha um chifre na testa dele. A gente sabe então, dá para perceber que ele era taor, porque aquele boi que Adam Arishon ele fez de korban para Kadosh Baruch Hu, também ele tinha um chifre na testa dele. Shedemar, veditav lá shemishorpar mikarin do meu fris. Mikarin trates mashma. O que escrito vai tentar lá chama Shorpar, mas está escrito também depois Mikarin Mafris, que ele tinha chifre e tinha pata fendida. Mikarin Tartei Mashma, parece que tem dois chifres. A maravilha que Mikarin, que está escrito Mikarin, a gente que lê Mikarin, está escrito que era um chifre. Velipshot minei demin beimau, kevan de ika keresh demin chayau, veleitlei ela chada keren. E então a gente viu que era uma beimá sem teorá, e não só que ele não era teorá, se ele só tinha um chifre, parece que ele era se ele tinha chifre, parece que ele não era um animal doméstico, era um min chayá, era um tipo de animal selvagem. Fala Mishnah, ptilat abeged shekiplá velo avhavá. Vamos ver aqui o desenho que fica mais fácil. Aqui é o seguinte, tá todo mundo vendo? Esse aqui é o Beged, que tem 3x3. 3 dedos por 3 dedos. Aí o carinha veio aqui e enrolou essa roupa, certo? Ele enrolou. E esse aqui é o caso que ele já começou a colocar fogo. Ele fez disso, dessa roupa, ele fez desse tecido. Ele fez desse tecido um pavio, mas ele... A Mishnah vai falar que ele ainda não deu aquela queimada para o pavio pegar. Qual a diferença? Vamos ver aqui dentro. Tilata beged shekiplá. Esse pedaço de roupa que ele dobrou para fazer um pavio, mas ele ainda não deu a queimada nele para ele pegar bem quando ele acender. Rebelezer Omer Tmeai. Rebelezer fala que se ele estava pronto lá para pegar tumá, ele ainda pega tumá como se fosse o pedaço de pano de 3x3 dedos.
e ele não é considerado um pavio, ele é considerado um pano ainda. Mesmo que você já dobrou, se você não botou fogo. Vem madriquinba. Você não pode acender com ele. Por quê? Porque o fato de você dobrar, você não, entre aspas, não estragou ele o suficiente para você falar que ele não é um pedaço de pano. Só dobrar, você ainda não anulou dele a característica de pano. Isso para a beleza. Rabi Akiva Omer, Teorai o madriquinba. Rabi Akiva fala, uma vez que você dobrou ele para fazer um pavio e já dobrou ele da forma de pavio, você já anulou ele, isso aqui já não vale mais nada como roupa, já não vale mais nada como pano, você já fala que ele é taor, não pega se atumar, e você pode sim usar ele como pavio. Fala, Gamara. Bishra Malenan Tumá Berraca Beapligueira Drabelezer, Savar Kipul Enomoilo de Kamaita Kamei. Peraí, aqui vai Savar Kipul Moilo Bitur do Atilela. Então, tá bom para o que eles falam de tumar, se pega tumar ou não, que a Bíblia está falando que você dobrar não é o suficiente para você tirar a característica de pano. E sim, pega tumar, a Bíblia vai falar que você dobrar como pavio já é o suficiente para você tirar a característica de pano. Ela, a Drakabe vai pligue. Qual é a macroca deles no nosso assunto de pode acender ou não pode acender? Amara Belazar, Amara Belshaya, Vekeda Maravada Barava, Acha Besloshar, Shloshar Metzum Samot Askinan. A gente está falando de um caso que o pano tem 3x3 exatos. O Yom Tov Shechaliot Erev Shabbat Askinan. E no Yom Tov que caiu Erev Shabbat. Se a gente pode acender nesse Erev Shabbat, nesse Shabbat, com esse pavio ou não? E aí qual é o problema? Se é o Yom Tov que cai Erev Shabbat, você tem um de Mukse. O Dekule Alma Itleu de Rabiuda. Todo mundo concorda com o Rabiuda que tem Mukse. Agora, se isso aqui serve como um bom pavio, ele não é Mukse. Se isso aqui não serve como um bom pavio, ele é Mukse. Se ele é Mukse, não pode acender. De Amar Mesikin Bequilim, Mesikin Bishverequilim. Que Rabiuda falou o que você pode acender? Você pode acender um fogão, se ele é um fogão, mas você não pode acender um fogão se ele é algum barro que quebrou, e dessa peça que quebrou você fez um fogão, porque isso aqui é mukse, isso é que falou na Rabiuda. Então, se ele é mukse, você não pode pegar? Eu não acender no Shabbat. Deve ser Yom Tov. Não, é Yom Tov, que caiu Erev Shabbat. Então, você tem que acender a vela de Shabbat, mas é Yom Tov. Ele está trazendo só o prova de Rabiuda, que Rabiuda fala o seguinte: se você tem um fogão, você pode acender em cima do fogão, o fogo. Mas se você tem partes de barro quebrado, que disso você juntou e fez um fogãozinho improvisado, isso não é fogão, você não pode acender. Por quê? Porque tem problema de nolá, tem problema de mukse. Você nasceu alguma coisa, você criou alguma coisa de Shabbat, no Yom Tov. Então aqui também no nosso caso, dessa roupa de 3x3, se você dobrou, você fala que isso aqui é uma roupa ainda, ou isso aqui já é considerado um pavio. Então para a Rebbe, isso aqui ainda é uma roupa, você não tem que pegar nisso, você não tem nenhuma função nisso de Yom Tov. Então é mukse. Agora para a Rebbe aqui, isso aqui já é um pavio. Dechule almait leula, e todo mundo tem o deula, tem a marula, madlik, sarich, sheadlik, berov. Todo mundo concorda com o que falou Ula, que pessoa que madlik, ele tem que madlik no rov. A pessoa que acende o pavio tem que acender o pavio no maior parte do pavio. Tem que acender o pavio na maior parte do pavio. Ao ser a beleza savar, berov vai otse, na maior parte que está saindo do óleo. Né? Botava um pedaço para dentro do óleo, um pedaço para fora do óleo. Na beleza savar, kipul einomoil. וכיוון דהדליק בי פורתא, הווה לי שבר כלי. וכי כמדליק בשבר כלי, כמדליק. Rabi Eliezer fala que o kipul, você dobrar ele, não é o suficiente para você tirar ele da característica de roupa e passar ele para a característica de pavio. Então, quando você for acender ele, você vai acender um pouco pedaço dele, não na maior parte dele. Então é considerado como se você estivesse acendendo no que? Num shever kli, num resto de kli. Igual aquele fogão que você não pode fazer com o resto de barro. Você vai pegar um pano para fazer um pavio, isso não é um pavio.
Então não pode. Rabi Akiva sabar, Kipul moil, ventorat kli alav. Rabi Akiva fala que o Kipul, quando você dobra, já é o suficiente para você tirar a característica dele de kli, a característica dele de roupa. Vechimadlik, be'etz be'alma kamadlik. Quando você acende, você está acendendo como se fosse um pedaço de pano, como se fosse um pedaço de galho de árvore, qualquer coisa assim, uma madeira. Isso não é mais roupa, não é mais pano. Amarav Yosef, Raino detanina, isso que é a Braita que fala, por que a Braita falou que aqui está se tratando de um caso de 3x3 exatos? Qual a diferença? 3x3 exatos ou 3x3 e mais um pouquinho? Fala Gmará, me decametar esse Ravada Barava e Ravada Barava veio explicar por que é 3x3 exato. A Liba de Rabiúda, é de acordo com Rabiúda, que Rabiúda se vira lei, o Miamar Ravada Barava, Achi. Vê a Maravada Barava, fala, olha só o Rashi, a Liba de Rabiúda. A minha aqui tá muito... Não, a Liba de Rabiúda que falou que tem problema de nolad. Que isso aqui era, quando você fala que ele tem 3x3, isso aqui é considerado um pedaço de pano. E quando você dobra ele, você criou um pavio. Então, para a Rabiúda, você tem esse problema de nolad, de nascer, de criar uma coisa nova. E aí, isso aqui virou muksa. Ah, será que você fala que é a Liba de Rabiúda? Você estava falando sobre o 3x3. Por que tem que ser exato, não um pouco mais? Então, por que tem que ter no mínimo... Então ele fala o quê? Que aqui ele está tentando explicar que é no mínimo 3x3. Mas a Gemara não vai gostar disso. Por quê? Porque a gente falou que é 3x3 exatos. E por que 3x3? Então, vê a Maravada Barava... Nochri Shechakakav Bekat Israel Messika Beyom Tov. O Nochri que fez uma concha na árvore, na madeira de Israel, que nela cabe pelo menos o que... Então, isso aqui era uma madeira, e ele fez ali uma concha, por exemplo. Então, agora isso aqui é nolad no Yom Tov. Mesmo assim, Messika Beyom Tov, você pode usar ela no Yom Tov. Vê a mãe do lado. Isso aqui também seria considerado nolad, porque você está falando que você pode usar ele em Yom Tov. Ledivrehem de Rabi Elazar, ve Rabi Akiva Kamar lei. Velei los vira lei. Você está falando que isso aqui é para Rabi Eliezer e Rabi Akiva, e eles não concordam com isso. Rava Amarai do Tama de Rabi Eliezer, Lefishen Madrikin Beptilah Sheina Medurechet, Velo Besimartutin, Sheina Mechurachin. O motivo de Rabi Eliezer é porque ele não acende numa ptilá que não foi acesa antes, não foi um pouco queimada antes. Por quê? Porque quando ele não foi um pouco queimado antes, ele não pega bem. Se ele não pega bem, você não tem certeza que não vai conseguir pegar. E se não pegar na maior parte, tem aquele problema que o Ula falou, que você só pode acender no pavio que pega na maior parte do pavio, para você não ficar mexendo no Shabbat. Ela, então, de novo, alguma pergunta, então, para que falou que é 3x3 exatos? Ele está falando sobre o problema de Tumá. Problema daquela machloket que teve sobre impureza. Tetnan, Shlosha Shamru, Chutz Malal, Divrei Rabi Shimon, Shlosha Mechuvanot. Que ele está falando o seguinte, sempre tem uma parte da roupa, que no final da roupa, que eles dobram para costurar. Certo? Você tem um finalzinho que dobrou e costura. A bainha. A machloket é essa. Se ela tem que ter 3x3, incluindo o que você dobrou da bainha, ou se ela tem que ter 3x3 no pedaço. Então, para Rabi Shimon, você inclui também a bainha. E para Ramim, você fala que tem que ter 3x3 no pedaço, fora a bainha. Então, por isso que ele trouxe 3x3 Metsum Samot, para você ganhar também mais uma machloket, para você ganhar também mais uma ideia. Uma ideia da discussão de Rabi Shimon e de Ramim, se 3x3 exatos, sem contar com a bainha, pega Tumá ou não pega Tumá? O menor não pega, porque não é nada. O quê? Menor que isso, ele não é considerado nada.